Eu já comecei a gravação já, porque o negócio aqui é assim, é tudo no lance aqui. Meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje nós estamos aqui para um vídeo diferente para reagir a uma música. Eu, meu amigo Ednei Matias, o Ney. Estamos prontos para fazer um react da música Ligação Perdida. Nós vamos reagir a essa música. Primeira vez que a gente está fazendo um react aqui, então vai sair ótimo, maravilhoso, lindo. Não vai. Mas é de coração, tá bom? Eu nunca ouvi essa música, é a primeira vez que eu tô ouvindo e eu vou reagir aqui direto. Vamos lá? Vou dar o play. Primeira coisa, são 10 minutos de música, cara. 10 minutos e 55 segundos. É quase um preciso detido diante do trono. Eu quero ver o cara ter letra pra falar tudo isso. Espero que não seja um worship que vai ficar repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. Né? Então, acho que é por isso que eu tô aqui, viu? Justamente nos anos 90, as músicas eram gigantes e não tinha refrão. O rap moderno, ele é muito mais curto, as músicas são mais curtas. Então ele trazendo uma música de 10 minutos e 55, pra mim não é novidade. Okay, na atualidade, é tudo novo. Vamos soltar. Me diz quantas vozes que te distraem. Dessa multidão de vozes somos quem? Hoje faço questão que todas somente as só esconder. Lá se calam e escuto a voz que me guia. Somente a só esconder, somente a só esconder. Lá se calam e escuto a voz que me guia. Só a concentração faz com que um sussurro. Só a concentração faz com que um sussurro grite. Pode pausar já, porque quando fala de muitas vozes, me vem o texto de Abraão, que estava lá em Ur dos Caldeus, a Babilônia, e eu sempre tenho a impressão de que Deus tentou falar com outras pessoas que não lhe deram ouvidos, a não ser Abraão. E quando a gente pensa hoje, desse século XXI, tudo na internet, redes sociais, a gente escutando muitas vozes de inúmeras mídias, qual que é a voz que te guia? Bora lá. Hoje eu vou direto ao ponto, se tu me permite. Eu tô ligando pra alguém que eu nem sei se existe. Aqui embaixo tá o caos, você não assiste. Se tiver algo a dizer, vai, grite. Onde cê tava em meia à toa e tanta coisa triste. Não é possível que isso tudo seja seu script. Será que tá ocupado? Mas cê é real, porque se omite. Ingenuidade minha ainda te chama pro fit. Tá. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Começou a ficar interessante. Legal. Posso voltar aqui um pouquinho? Opa! Pode ser? Porque ele tá fazendo uma crítica aqui que é algo que naturalmente a gente fica pensando sobre isso, né? Poxa, tanta coisa acontecendo, tanta coisa ruim acontecendo, tanta destruição. Poxa, você abre a janela da tua casa e é uma tensão muito grande. Como que você consegue afirmar que Deus existe e Deus é bom diante de tanta maldade no mundo? É o dilema de Epicuro, inclusive, né? O filósofo Epicuro, ele vai tratar esse assunto, que ou Deus é bom ou Deus é todo-poderoso. Se Deus for bom, ele não pode ser todo-poderoso. Se Deus for todo-poderoso, ele não pode ser bom, porque essas duas coisas não podem coexistir com a nossa realidade. Porque se Deus é bom e tá vendo mal no mundo e não faz nada, é porque ele não pode fazer, ele não tem poder de fazer. E se Deus está vendo o mal no mundo e ele pode fazer alguma coisa para combater o mal e não faz, é porque ele não tem bondade nenhuma no coração. Então é uma crítica, um problema, uma reflexão social que acompanha o mundo desde que o mundo é mundo. Olhando pela janela, a gente vai ver muita coisa terrível, né? Então, você afirmar categoricamente a existência de Deus para pessoas que vivem de maneira marginalizada num mundo terrível como o que a gente vive é desafiador, realmente. Qual ponto, se tu me permite? Eu tô ligando pra alguém que eu nem sei se existe.
Aqui embaixo tá o caos, você não assiste. Se tiver algo a dizer, vai, grite. Onde cê tava em meia dor e tanta coisa triste? Não é possível que isso tudo seja seu script. Será que... E essa ideia do não é possível que isso tudo seja o seu script, né, é uma ideia muito contestável. O homem, ele cava as suas covas, ele cava os seus buracos, ele arruma as suas problemáticas e depois ele responsabiliza Deus pela solução. A gente acaba imaginando o evangelho como a forma como Deus resolve os nossos problemas e não a forma como Deus salva a nossa existência, a nossa vida. Então existe a soberania de Deus, mas existe a responsabilidade humana. Então não é o script de Deus e tudo que está acontecendo é porque Deus é um microgestor do universo e ele está ali controlando tudo e todos como se fosse um fantoche. Essa não é a pegada. Essa crítica de que, poxa, está acontecendo um monte de coisa errada no mundo, Deus, isso é o seu script? Não, isso não tem nada a ver. Isso é a gente que faz um monte de tolice, toma um monte de decisão errada e depois coloca isso tudo na conta de Deus como se ele tivesse a obrigação de pagar essa despesa, né? Peraí, pastor, eu tenho um contraponto. Porque eu entendo que desde o Gênesis, Adão já terceiriza a culpa. A gente tem isso, de terceirizar a culpa. Comeu o fruto, e Deus pergunta para ele, fala assim, foi essa mulher que você me deu aí, que me deu a fruta e eu comi. A culpa é da mulher, a culpa é sua que me deu essa mulher. Enfim, no entanto, existem alguns casos que eu acho que é isso que ele se refere, que, por exemplo, tem um amigo meu, nascido de um monte de irmãos e vida precária, a mãe dele se prostituía e morreu HIV. Sobrou os meninos. O irmão mais velho criou o restante. Desses irmãos, esses monte aí, outros 2 morreram. O negócio lá era tão louco que eles tomavam banho de bacia, era a mesma bacia para toda a família. Caraca. É um negócio assim bizarro. E esses dias ele estava me questionando sobre Deus. Deus existe? E se existe, por que deixou eu passar tudo isso? Percebe? Então, que culpa esse menino tinha? Então, temos aí um contraponto. Então, tem um contraponto, mas tudo bem. A culpa é de uma consciência de um pecado estrutural. A gente pensa o pecado muito a nível pessoal, que é você mentiu, você cobiçou o que era do outro. A gente não consegue pensar o pecado a nível estrutural. Sabe quando a Bíblia fala de potestade? O que é a forma mais fácil para mim de entender o que é potestade? É a alma de uma coisa. Então, tudo por detrás de algum movimento, alguma coisa muito grande, que é a alma daquela coisa, é uma potestade. Por exemplo, quer ver? Congresso Nacional. Você não liga lá e fala, eu quero falar com o Congresso Nacional, por favor. Quando você liga lá, você é atendido por uma pessoa. É um ser humano que está ali por detrás. Esse ser humano tem nome, tem CPF, tem endereço, tem história. Mas o que é o Congresso Nacional? O Congresso Nacional é uma potestade. Gaviões da Fiel. Gaviões da Fiel é uma potestade. É a alma por detrás de um movimento. Isso é uma estrutura. E o mundo tem uma estrutura. O mundo jaz no maligno. O que é o mundo? O que é o sistema do mundo? Qual é a forma como o mundo funciona? Então isso é uma potestade. E essa forma massiva é o que a gente vai classificar como pecado estrutural. Então, as decisões que esse garoto vai tomar, os caminhos que esse garoto vai escolher, tudo isso está dentro de uma condição ou de uma consciência de um pecado estrutural que é muito mais influente do que a nossa consciência simples de um pecado pessoal. É um pecado que envolve uma cadeia de acontecimentos, uma cadeia de coisas. Então, o garoto que você citou aí, por exemplo, cara, ele não escolheu, ele não tomou as decisões, ele nasceu naquele contexto. Pois é, mas para ele ter nascido naquele contexto, você tem pecados estruturais que o colocam naquele contexto, que o colocam naquela condição. A Bíblia vai nos ajudar a denunciar não só os pecados pessoais, mas também os pecados estruturais. As estruturas de poder que impedem com que as pessoas vivam a justiça de Deus. Bom, no geral, me parece que a gente está falando de pecado coletivo e o César MC está falando daquela angústia individual. Vamos ver o que ele tem para falar aí. Bora. Que tá ocupado, mas é real, porque se omite. Ingenuidade minha ainda te chama pro fit. Talvez a fé seja uma fuga, já dizia o Nietzsche. Já que não liga, a partir de agora estamos kits. Não sei se tá na linha, o fim da linha é o meu limite. Então se tem algo a dizer, vai, grite. Eu tenho 1 milhão de argumentos só pra você. Então me diz por
que cê não desce pra debater? Mas toda vez que tento ganhar a batalha com... Vocês vão fazer uma pausinha aqui. Esse eu tenho 1 milhão de argumentos para você, porque é uma coisa muito, muito chocante para mim. Eu lembro, um dos livros que eu gosto de ler assim, porque eu gosto do seu enredo, é o livro de Jó. E o Jó é um cara que tem 1 milhão de argumentos para debater com Deus. Ele, inclusive, questiona. Pô, por que eu tô sofrendo assim? Caramba, o que tá acontecendo? Cadê o Senhor? Por que o Senhor não tá aqui para resolver e tal, essa parada toda? E ele começa a apresentar os seus dilemas diante de Deus, né? E Deus responde o Jó de uma maneira muito categórica, assim, fala, beleza, você tem 1 milhão de argumentos, né? Só me responde uma coisinha, onde é que você estava quando eu criei tudo isso aqui? Quando eu coloquei o fundamento na Terra, onde é que você estava? Onde é que estava você quando eu coloquei limites no mar? Quando eu disse assim, ó, mar, até aqui você chega, daqui você não passa. Onde é que você estava? Então, os nossos argumentos diante de Deus, eles não são válidos. Porque a gente está falando de alguém que tem uma dor pontual, afinal de contas é um ser humano sofrendo a sua pessoalidade, sofrendo o seu entorno, sofrendo a sua história, que é um recorte da eternidade, é um ser humano sofrendo pontualmente, discutindo com um Deus que é eterno. Então, argumentos não dizem nada. O que você vai argumentar com Deus? Vai argumentar o quê se você não conhece um palmo diante do seu nariz? Então, é uma expressão de angústia, mas mesmo sendo uma expressão de angústia, é uma intrepidez humana de achar que tem argumentos para retrucar Deus. E às vezes a gente acha que a gente é mais justo que Deus mesmo, né? Que se fôssemos nós no lugar dele, nós faríamos diferente. Eu já pensei isso, não sei se você já pensou isso, mas eu já pensei várias vezes assim, poxa, se eu tivesse no lugar de Deus nessa hora, eu faria alguma coisa. Eu não ia deixar esse negócio rodar desse jeito. Tem um filme Todo Poderoso lá, 1 e 2, né? Que é mais ou menos isso. Eu destaco uma coisa que o César MC falou sobre Nietzsche. E o Nietzsche tem um nível de erudição muito alto. Eu sei que o grande público do rap nem sabe quem é o Nietzsche, assim. O grande público do rap. Os MCs não, acho que os MCs já... Mas eu li 3 livros do Nietzsche que eu fiquei impressionado com o nível. Quando eu fui estudar a história dele, aí eu percebi que não é bem assim. E aí é muito louco, que é o que você disse. Se a gente pegar e desenvolver uma opinião a partir de um recorte, esses 1000 argumentos aí, realmente... E toda opinião humana, por mais sábio que seja, cara, você pode pegar os maiores pensadores que nós tivemos. Você pode pegar Platão, Sócrates, Aristóteles, o Nietzsche e tantos outros. Pega todos esses pensadores e coloca em perspectiva. Tudo que eles dialogaram, por mais que eles fossem homens brilhantes, estava preso a um recorte, a um período. Mesmo os homens mais brilhantes do mundo, sei lá, um gênio mais próximo da gente, o Albert Einstein, poxa, todos esses homens gênios, tudo que eles podem oferecer são recortes do seu tempo e do seu espaço. Por exemplo, o Isaac Newton. Poxa, a física newtoniana, ela dá espaço agora para uma física quântica. Verdade. Aí você fala, pô, o Isaac Newton era ignorante? Não, ele não era ignorante. É que a discussão dele, os argumentos dele, estavam presos ao seu tempo e espaço. Os argumentos platônicos, por mais que a gente estude hoje, reflita bastante e tudo que ele falou, a gente faz releituras. E quando você traz isso para o Evangelho, sei lá, nós somos cristãos calvinistas. Pô, o Calvino deixou uma cultura intelectual teológica para a gente incrível. Mas se você ler o João Calvino de maneira literal no seu tempo hoje, você está perdido. Verdade. Porque por mais que ele fosse brilhante, mas tudo que ele propõe é para o seu tempo e para a sua realidade. Então, imagina que Deus está fora do seu tempo e da sua realidade. Tenta imaginar na sua frente uma linha do tempo, assim, que tem ali, sei lá, os 100 anos que você vai viver. Agora, tenta imaginar Deus do lado de fora dessa linha do tempo, olhando tudo como se fosse a mesma coisa. É a ideia do salmista, assim, um dia como 1000 anos é como um dia e tanto faz. Porque Deus está do lado de fora. Então, Deus, ele vive num tempo que não tem tempo. E a gente está num tempo preso naquele tempo. Poxa, eu não consigo avançar 100 anos. Eu não consigo avançar 1000 anos. Eu estou preso aqui. Eu tenho hoje. Tive ontem, amanhã Deus sabe se eu terei, eu tenho hoje. Deus está do lado de fora dessa consciência temporal, cronológica. Deus não está preso no ontem, hoje e amanhã. Ele está do lado de fora. Então a forma como ele percebe tudo isso é totalmente diferente. Então não tem argumentação. Porque como que eu vou argumentar, tendo o meu recorte, se Deus está de fora olhando todas as coisas? Não tem argumento.
O que o César MC está propondo, eu acho que é a dúvida pertinente que permeia toda a humanidade ao longo de sempre. Individualmente, trazendo essa devida questão. Aquela angústia de para onde irei, a questão filosófica, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou passando por isso, essas coisas. Mas é o lance dessa arrogância humana, de pensar que nós temos a resposta, que nós temos o caminho. Pô, se eu tivesse sentado no trono de Deus, eu ia fazer tudo diferente essa parada aqui. Se eu tivesse sentado onde Deus está sentado e tivesse o poder que Deus tem, você ia ver se não ia estar resolvido esses problemas. Pô, por que Deus está lá no lugar que ele está e não faz nada? É a dúvida. O que ele está expressando é a dúvida realmente nossa, mas assim, é uma dúvida que é fruto dessa arrogância nossa de achar que nós temos a resposta para tudo e quando nós não temos. Louco. Bora? Deus, as questões que ficam eu também não tenho de você. Então me desculpa, Deus, eu não consigo mais crer. Mas se ainda tiver na linha, vai demorar 100 horas para fazer esse negócio aqui. Eu gostei dessa frase aqui, né? Porque você não pode descer para debater, por razões óbvias, né? A batalha com Deus, então, me desculpa. Quer ver? Deixa eu até voltar aqui, só vou pegar de novo. você não desce pra debater. Mas toda vez que tento ganhar a batalha com Deus, as questões que ficam eu também não tenho de você. As questões que ficam eu também não sei responder. Assim, é um desabafo, na verdade, né? Eu tento ganhar, cadê, por que você não vem? Eu tento debater, mas não tem como, eu não sei responder. Então é isso, no final você cai na sua insuficiência. Mas ele também diz assim, me desculpa que eu também não consigo mais crer. Aí eu acho que fica até um pouco de Jó aí. Então, a sua crença tá fundamentada naquilo que você compreende? No geral... Então, se está fundamentado naquilo que você compreende e você está falando que você crê em alguém que é eterno, você não vai compreender Deus. Inclusive, o Santo Agostinho ele fala uma frase que eu repito bastante e gosto. Assim, você compreendeu? Então não é Deus. Se você entendeu, não é Deus. Porque Deus não pode ser compreendido. Então, se eu for basear a minha fé naquilo que eu compreendo, se eu for crer em Deus em cima daquilo que eu compreendo, poxa, estou perdido. Assim, como que eu posso compreender alguém que é infinitamente superior a mim? Alguém que está do lado de fora de toda essa linha do tempo existencial. É difícil. Então me desculpa, Deus, eu não consigo mais crer. Mas se ainda tiver na linha, tipo Tomé, hoje que eu peço é tocar você. Cético demais pra te chamar de amor num mundo tão caótico. E mais cético ainda pra ver tanto amor e que tudo é meramente lógico. Às vezes me sinto crente, às vezes ateu, às vezes agnóstico. Mas nesse momento eu não faço ideia do meu diagnóstico. Eu já nem sei se sou rete de Deus ou dessa caricatura que a religião enfatiza projeto de fuga, que é tão diferente de Cristo, inclusive o pôs numa cruz. Será que a imagem do Deus invisível pode ser de fato? Mas se não vejo nada, será que crer nisso seria loucura? Será que o invisível pode ser real, tipo a matéria escura? Será que esse Deus invisível é o mesmo pregado na religião obscura? Que ela que matou, escravizou e demonizou outro tipo de matéria também clareou. Aí já dá para dizer claramente que não, né? Com certeza não. Esse Deus pregado na religião, que é o que ele enfatiza, talvez ali seja o contraste, então, da sua decepção, né? Se você ouve o Deus da religião, ele é muito diferente do Deus do Evangelho, do Deus da Bíblia. Você lê a Bíblia, Deus é uma coisa. Você olha para a religião, Deus é outra coisa. É um contraste muito grande. Hoje eu me dei ao prazer, ao deleite. Eu falei, eu vou ouvir uma pregação qualquer hoje. Peguei um pregador famoso, né, o pentecostal, e falei, eu vou ouvir porque eu quero ver qual é que é. Cara, assim, é absurdo a forma como você desenha isso, porque você coloca a condição de que Deus é um cara muito poderoso que vai abençoar você em todos os seus caminhos, e a prova disso é que você vai se dar bem em todas as suas decisões. Sim, cara, assim, Deus é incrível. Você tá sentindo a presença de Deus aí? Não, cara, não, você vai sentir agora, porque Deus está com você. Esse Deus apresentado na religião, que é o Deus resolvedor de problemas, ele é muito diferente, de fato, do Deus que a gente encontra nas Escrituras. E quando você cria essa expectativa em cima desse Deus da religião, esse Deus da religião, ele não existe. O Deus da religião é um ídolo. Então você pode criar várias expectativas em cima dele e todas elas vão ser frustradas. E o final de tudo é que você vai ficar decepcionado, como ele está falando aqui.
Fala, cara, eu não sei se Deus existe, eu não sei se eu sou ateu, agnóstico, o crente, tudo bem, essa confusão, ela é muito oriunda de alguém que colocou expectativa num ídolo, achando que esse ídolo era Deus. O Dose aqui realmente também dá a impressão que ele está procurando o caminho, certo? E aí me vem aquela fábula dos cegos para descrever um elefante, cada um em uma parte do elefante, e vão tateando. Tanto que ele fala assim, nós como seres sensoriais, por que você não desce aqui para eu te tocar, Deus? Sensorial, para te ver, para te ouvir e tal. E aí a gente não tem elemento para compreender. Me fez lembrar do Salmo 139, que fala assim, o conhecimento é maravilhoso demais para mim. Mas ele traduz basicamente o sentimento da pessoa comum. Então, se você tateou e descreva aí o elefante. Parece um tronco de árvore, se você estiver na pata. Se você estiver na cauda ou na tromba, é outra percepção, ou na orelha. Então, será que aqui, você como pastor, não já tem um outro ponto de vista? E eu até como evangelista, eu sempre penso em apertar a tecla SAP. Eu acho que é isso que esse MC está fazendo. Ele está traduzindo um sentimento de muita gente. E nós, você também é evangelista, a gente tem que colocar o denominador comum, ou no mínimo encaminhar as pessoas para dar um novo ponto de vista, ou uma vista mais equilibrada. E olha que a gente começou falando de sentido e eu estou falando de vista, mas a fé é por crer. Não, a dor é legítima e a descrição me parece legítima. Só que essa descrição, naturalmente, ela vem de pessoas que colocam em Deus expectativas que ele nunca prometeu. Então, tudo isso, poxa, eu tô reclamando, Deus, cadê? Tá faltando isso, tá acontecendo aquilo, blá, 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 blá. Deus nunca prometeu isso. Quem prometeu isso? A religião. A religião tem um poder apelativo muito diferente do que a Bíblia apresenta o Deus do Evangelho. E isso é muito natural, principalmente para os nossos dias hoje, como isso faz muita diferença. Porque, cara, hoje nós somos imediatistas, né? Você quer uma comida, você pede no aplicativo e tem que chegar rápido. Se não chegar rápido, você cancela. Você vai fazer uma chamada, poxa, é tudo muito rápido. Então o homem é imediatista, naturalmente é imediatista. A Bíblia faz para a gente promessas eternas. Promessas eternas não chamam a atenção de uma sociedade imediatista. Sociedades imediatistas, eles querem resultados imediatos. A religião te faz promessas imediatas. Deus vai te enriquecer agora. Deus vai te prosperar agora. Deus vai te curar agora. E aí esse agora, só que tudo isso não foi Deus que prometeu. E o que isso vai gerar? Isso vai gerar decepção. Porque, cara, eu tô esperando em Deus uma coisa que ele não vai fazer e eu me decepcionei. E aí a pergunta que eu faço é, se você se decepcionou, a culpa é de Deus ou sua? Porque a gente bota isso na conta de Deus. Isso não está na conta de Deus. Porque a gente está cobrando dele uma coisa que ele nunca prometeu. Vamos lá. Matérias da pele de Cristo pra vender na sua estrutura. Pior que até hoje pra isso tem crente dizendo aleluia. Como eu não vou pensar que tudo isso é loucura. Como eu não vou pensar. Alguém me ajude. Ei, ei. Como eu não vou pensar. Yeah. Ei, ei, não agir. Sinceramente, também tô cansado de calcular o sentido da vida enquanto ela passa. Cansei de cálculos. Investigando o universo com a lupa. Até o que julguei, sem sabedoria, vi que também é loucura. Confesso, eu nem sei se tô achando a resposta ou me perdendo na busca. Isso me frustra, a cada pista 1 milhão de perguntas. De onde viemos, por que nascemos, pra onde vamos? Pergunta que sempre persegue, independente de qual a resposta. Será que de fato sabemos tudo aquilo que sempre afirmamos? Ou será que até o que dizemos ser loucura é só a lacuna que nós maquiamos pra fingir que a normalidade também não é uma, e que nós só nos acostumamos? Será que nós inventamos Deus pra acreditar em algo eterno? Ou no fato do infinito não caber na conta, nos contentamos com a invenção do céu? Eu não sei de nada não, mas pra ser sincero, às vezes eu olho no fundo dos olhos de alguém que amo e acho que eu vejo mais. Será que seria obscuro da minha parte dizer? Eu acho que eu vejo mais que a mera mistura de fótons, nêutrons e prótons, ou fragmentos tão aleatórios que aleatoriamente
mentes se uniram no vácuo. Após o choque do nada com acaso, ocasionado ali por acaso, que faz pensar que todas as nossas lembranças e laços, afetos e abraços, são só devaneios, como poeiras perdidas no espaço. Fruto de um acidente sem a menor intenção, fruto da desatenção, o cosmos que se... Ele está falando bastante aqui sobre o que a gente tem adotado hoje como princípio da criação da humanidade. Ele está falando do Big Bang, ele está falando da criação da humanidade vinda a partir de um acaso. E que tudo é muito complexo para vir do nada. E aí ele tem total razão. Uma perspectiva lógica, não estou nem falando de uma perspectiva teológica ou científica. Primeiro que eu não sou cientista, eu não tenho capacidade nenhuma de discutir isso cientificamente. Mas numa questão lógica, a gente não entende por acidente nenhuma coisa de composição simples. Não dá para você fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que é uma coisa simples, que você vai gastar, sei lá, 14 ingredientes. Não dá para fazer isso com acidente. Sei lá, você joga tudo dentro de uma vasilha, põe no forno e vê o que sai. Não vai sair, não vai dar certo. Você tem que calcular as coisas certas. Você tem a quantidade de leite, a quantidade de farinha, tem que mexer o tempo certo. Depois você tem que formar ali, colocar no forno, é o tempo exato. Se é 30 minutos, não é 40, não é 20. Se você tirar com 20, vai ficar cru. Se você tirar com 40, vai queimar. Então tem um processo para as coisas serem construídas. Tudo na vida tem um processo para ser construído. E aí a gente cai na cilada da ideia de que a complexidade da criação do ser humano aconteceu através de um acidente cosmológico que aconteceu há 14 bilhões e 900 milhões de anos atrás, uma explosão cósmica de causas desconhecidas, e que deu origem à complexidade do ser humano. Não tem o menor sentido isso. E aí tem um contraponto na própria música, porque quando ele fala assim que será que eu devo acreditar nesse Deus, nesse Cristo que a religião pintou para mim, ele também está falando de uma realidade que a ciência pintou para ele. Será que tudo isso aí é fruto do acaso? Também foi pintado para você. Então, se você analisar isso logicamente, é claro que não. Quem inventou o bolo teve a devida medida dos elementos e a temperatura. Se você pensar logicamente, vai chegar nisso. Aqui não tem o menor sentido mesmo. E aí não é nem questão teológica, nem científica. É lógica mesmo. Lógica. Não tem sentido nenhum. Mas vamos lá, segue o bonde. Tinha uma cosmovisão, fruto de uma colisão no vácuo, que resultou nesse mundo tão detalhado, que abria aspas, profundo demais pra ser raso. E é nessa parte que o meu ceticismo e a fé se iguala. É preciso fé pra crer em Deus, e também muita fé pra crer no nada. E por mais cético que eu esteja, por mais que eu não tenha resposta de nada, não há quem retire essas asas. Seria loucura crer no místico. Será que somos um detalhe quântico? Será que só as cifras da canção vão decifrar tudo que há no cântico? Até lembrei de outra frase do Nietzsche, diz que forem vistos na dança seriam taxados como loucos por aqueles que não escutaram a canção. Eu me lembro que um tempo atrás eu podia jurar que escutei um som profundo como um piano. Confesso que até me peguei na dança, confesso que até deu sentido à vida, confesso que até muito além da cifra, ouvir o som me explicava tanto, que ainda que eu não visse o pianista, eu já não podia mais negar seu amor me tocando. Mas que o sol assim, essa fé me faz me livrar de toda a solidão. Sei que eu não tô só, pelo que eu vi, como a luz do sol, é porque através de tudo ao redor, assim como a ciência comprova, um buraco negro nasce quando uma estrela morre, mudando todas nossas pesquisas e perspectivas serem redefinidas pelos pontos. Chegamos num ponto que ele fala de questões existenciais, onde ele transmite uma angústia. Mas, se você pensar com essa erudição científica, o amor é uma reação bioquímica do seu corpo. Só que não é capaz de explicar o sentimento mais profundo que agrega. Você vai ter um sistema que explica, produção de endorfina, ocitocina, isso. Mas sentir uma palavra amiga, um som do piano, um abraço, sabe? Aí não tem, a ciência não vai conseguir traduzir isso numa fórmula. E aí é mais profundo, né, meu? Furados no universo, que atravessaram o espaço-tempo, trazendo o infinito ao agora. Chamam esse fenômeno de supernova. Eu conheço uma estrela que morreu na Terra, o verbo que se fez carne,
sangraram, redefinindo a perspectiva do tempo e eternidade. O nome do fenômeno é evangelho, boas novas. E eu nem sei bem onde eu me perdi. Customizei algemas tentando ser livre. De vez em quando tenho a impressão que o som ainda tá tocando. E essa superfície superficial é que tá sufocando. Eu prefiro mergulhar do que me afogar nos copos de água que eu colecionei pra fazer caber a compreensão do oceano. Eu já cansei das minhas teorias tentando explicar o parto do mundo. Por mais que eu calcule, a conta não fecha. Será que não fecha por não ter resposta? Ou será que a resposta não cabe na conta? Será que é assim quando forçamos a porta e ela não fecha, mas abre uma fresta? Será que tem algo que ignoramos enquanto tentamos fechar essa conta? Perdendo de vista a fresta que aponta uma realidade tão maior que é. Será que a resposta está batendo na porta? Enquanto nossas perguntas empurram dizendo que ela não fecha. Exigimos respostas tão exatas nessa vida tão complexa. Mas quando a lágrima escorre, despedaçam até as verdades, julgamos concretas. Redefinir a liberdade é mais fácil que arcar com o preço dela. Mas eu já cansei de criar conceitos que eu não faço ideia de onde me leva. A religião levou minha fé pro coma, mas tive a impressão de ver Duas aí, a religião levou minha fé pro coma. Você bate muito forte nisso e eu concordo em gênero, número e grau. E ele também falou uma frase um pouquinho antes, ele dizendo assim que eu customizei minhas próprias algemas. Pesado isso aí. Porque também tem isso. Ao mesmo tempo que a religião levou minha fé pro coma, será que às vezes a gente também não gosta de customizar nossa própria algema? Pesado. E temos aí um dilema, né? A criação da religião em si é uma forma da gente customizar as nossas próprias algemas, né? Porque às vezes a gente tem um interesse de alcançar os nossos objetivos. É um Deus que nos conduz. Não é um Deus que nos liberta, um Deus que nos molda. É um Deus que nos conduz. Então é o povo saindo do Egito, e aí o Moisés sobe no monte, e o povo fica embaixo. O Moisés demorou já 40 dias, assim, o Arão, faz outro Deus, porque o Deus de Moisés acabou. Moisés subiu, não vai descer mais. E nós temos um objetivo. Nosso objetivo é chegar na terra prometida, na terra de Canaã. Não importa qual Deus que vai levar a gente lá, desde que ele leve. Então pode ser o Deus do Moisés, pode ser o Deus do fulano, do Beltrano, pode ser inclusive o Deus que você vai confeccionar. Então faça um Deus pra gente. De novo, a gente fazendo as nossas próprias algemas. Então o que é a religião que nos prende? É quando a gente coloca a nossa expectativa, ou seja, o destino que nós queremos alcançar, em cima de Deus. Então Deus, ele é o cavalo que nos conduz, quando ele deveria ser a consciência que nos guia. Ele é o cavalo que nos conduz. Eu só quero chegar mais rápido onde eu quero chegar. Como que eu faço? Eu vou a pé? Não, sobe em cima desse cavalo aqui e ele vai te levar. É o desejo de alcançar um objetivo. E isso é toda a problemática das algemas da religião que nos prende. E é muito louco você pensar também que, no fundo, a gente quer ser o Harry Potter, mano. Porque se você souber alguns encantos e tiver a varinha mágica, fechou. Não é? Porque lá no nosso subconsciente, quem não quer ter uma varinha, uma lâmpada mágica e tal? E às vezes é você confeccionando sua própria algema e é isso aí. Um homem andando por cima das ondas do cardiograma, sem muita explicação. Ele só disse vem, ele só disse vem, ele só disse vem, ele só disse vem. E eu não me atrevo a dizer nada além, decifrar a alma. Parece que ele converteu agora, né? Agora foi, tá vendo? Não foi tão difícil assim. Então, mas eu fico pensando também, porque será que lá no fundo também, eu sempre quando falava pra minha rapaziada assim, será que você não tá querendo ir pro time vencedor? Você sabe que lá no fundo, mano, Deus é o Todo-Poderoso, é melhor estar no time dele? Tá ligado? E é mais convencimento do que conversão? Esse é o apelo da conversão moderna. Eu inclusive, já vi pastores fazendo esse apelo no final do culto. Assim. Quem quer jogar no time dos vencedores?
Sai do seu lugar e vem aqui pra frente. Aí o cara vem pra frente, 20 almas pra Jesus. Não, cara, não é pra Jesus, é pro Real Madrid. Cara, você ganhou almas pro time campeão, pros galácticos. E não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Por isso que Jesus, ele nos disse realmente sobre vitória. Ele falou, ó, eu venci o mundo. É só você olhar pra ele e ver como foi que ele venceu. Ele não venceu o mundo ganhando do mundo. Ele venceu o mundo porque o mundo não foi capaz de derrotar as convicções que ele tinha. Mesmo com tudo que o mundo ofereceu para ele, e o mundo ofereceu muita coisa para ele, o mundo o agrediu muito, e mesmo com tudo isso, tudo contrário, ele não perdeu a sua convicção. Então ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo porque o mundo não o venceu. Ele venceu o mundo porque ele não foi vencido pelo mundo. Então vencer o mundo não é ganhar do mundo. Vencer o mundo é não ser vencido pelo mundo. Vamos lá. Pelo aquecimento de quartzo ou blues, ou fragmentos de um boom que nós chamamos de Big Bang, ou se estamos só renomeando um haja luz, onde todos os átomos disseram amém. Os átomos dizem amém. Sabe o que isso prova? Nada disso prova absolutamente nada. Ai de mim, tentar explicar Deus, tenta provar, eu só posso provar dele. Ai de mim, tentar explicá-lo de um jeito que ele não explicou, tentar explicar um convite, o próprio disse, vinde a mim, os que têm sede. Tudo que eu posso dizer é que um dia eu provei, provar dele, e não me atrevo a tentar explicar com algo que ele também não se explicou. Não há nada mais insaciável que viver provando tudo sem sentir o sabor de nada. Eu não posso explicar Deus melhor que Cristo, e eu não tenho uma resposta mais acadêmica do que a cruz. Não tem um jeito mais intelectual, ou melhor de dizer, e nem fui convencido por um jeito melhor de entender. Só se for real é possível crer. Eu não posso explicar um vem, eu só posso ir. E eu não posso explicar um convite, mas posso fazê-lo. Aqui eu vou voltar naquela ideia dos cegos tentando explicar o elefante. Cada um numa parte tateando. Eu acho que cada um tem a sua devida percepção para entender, ou melhor, Deus fala no individual de cada um, na linguagem e do jeito que você vai entender melhor. Acho que é por isso que ele usava lá, Jesus falava do grão de mostarda, o pão da vida, sal da terra, e usava essas metáforas para se explicar, para se dar-se a entender. E aí, não é questão de eu tentar explicar Deus, nem entendê-lo, mas eu acho que quanto mais material eu tenho para formar minha opinião, mais sólido eu fico. E aí tem a ver com a casa na rocha. Você está dizendo que quanto mais eu compreendo as coisas que eu acredito, mais aquilo que eu acredito se solidifica. Vou explicar com um exemplo. O C.S. Lewis era ateu. E na investigação dele, para provar que Deus não existe, ele se converteu. Até rimou. Olha que frase boa aí, César. Ele se converteu tentando provar que Deus não existe, mas por causa daquela investigação. E aí ele está falando aqui pra gente, quanto mais eu não consigo provar Deus, mas quando eu provo dele, em dois sentidos da palavra, e aí eu acho que ele chega numa conclusão mais sólida da nossa pequenez diante do universo, e de alguma maneira eu faço parte disso, como o nosso corpo humano. Será que se o nosso polegar começasse a questionar por que está na mão, ou quem é o restante daqui do corpo, ou a minha célula, talvez seja mais o questionamento de propósito. Vamos lá para os últimos 30 segundos? Vem, vede que o Senhor é bom. Parabéns. Eu não sei se isso foi invenção do César MC ou se foi do diretor do clipe. Cara, que genial, mano. Que genial.
Provai e vede que o Senhor é bom, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. E tantos outros versículos que apontam exatamente para isso. Cara, você foi genial. Eu não sei o que o pastor vai falar, mas como rap e como alguém que é cristão, cara, eu achei genial. Eu tive uma percepção do seguinte, eu também atentei no telefone tocando no final, mas a conexão que eu fiz foi, ele passa o clipe inteiro no telefone, tentando falar com Deus, e ele quer falar para questionar, ele quer falar porque ele não tá entendendo o que tá acontecendo, ele quer questionar de alguma forma. Daqui a pouco, a ficha dele cai. Quando a ficha dele cai e ele coloca o telefone no lugar, ele percebe que não é ele que tá ligando para Deus, é Deus que tá ligando para ele. Porque eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir bater e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Então não é você que busca, você é encontrado. Você não encontra, né? Você é encontrado. Não é você que provoca, você é provocado. E no final de tudo, Deus está à disposição. No final de tudo, Deus está aqui, em nós, para nós. E a gente aqui não percebe. A gente não percebe porque a gente, ao olhar, o que os nossos olhos captam, a gente percebe desgraça, a gente percebe dor, a gente percebe ruína, a gente percebe injustiça. A gente não consegue perceber consolo, conforto. A gente não consegue perceber o cuidado de Deus no meio do caos do mundo. O mundo é caótico. Poxa, Deus tem cuidado de tanta gente. Deus tem sido bom para tanta gente. A gente consegue perceber e provar o amor de Deus e a misericórdia em tanta gente, mas a gente está tentando enxergar de outra forma. Então, no final de tudo, aquele telefone tocando para mim, a impressão que eu tenho é, eu tô aqui tentando falar para desabafar e jogar para fora tudo que eu tô pensando a seu respeito, mas quando eu finalmente coloco o telefone no gancho, ele me liga. Muito louco. E me fez pensar, você falou a teoria do caos, porque a teoria do caos é uma parada que aparentemente tá tudo desconexo, mas ela faz sentido. Será que a gente, dentro desse caos, ou sendo só uma mera peça do quebra-cabeça, que para nós não vai fazer sentido, quando eu enxergar o todo, e aí quem sabe quando você vai enxergar, porque até agora eu vejo em parte, mas então veremos face a face. E aí eu fiquei pensando assim, que a religião, que vem do latim religare, é a essência disso e a grande problemática da humanidade. Porque é o homem tentando se religar com Deus, fazer a ligação. E não vai chegar em lugar nenhum, a não ser que você disse. Que ele venha. Bom. Eu gostei da música. Gostei, achei legal. Não conhecia o trabalho do César MC. César MC, não conhecia, mas parabéns, gostei da música, achei interessante a letra legal. Eu acho um pouco complexa realmente, porque ele traz muitos elementos ali que fogem do cotidiano. Matéria escura, fótons, nêutrons, quantum, átomo, molécula, Big Bang, etc. Então é uma letra, não é fácil de entender, realmente. A forma como ela é expressada, aí é uma opinião muito pessoal, ela não me agrada, porque é uma palavra em cima da outra, sem respeitar ali as vírgulas, os pontos, etc. Então isso me confunde bastante. César, quem tem TDAH tem dificuldade de entender esse trem aí. Mas eu preciso ouvir mais umas 3 ou 4 vezes, realmente, para poder pegar a essência do negócio, mas o que eu ouvi, eu curti, eu achei interessante, achei legal, gostei. Mas é a linguagem inerente do rap, do trap, né, a linguagem inerente, mas só que aí eu destaco uma coisa no César, porque mais do que o MC, eu vi o poeta, e aí você tá furando bolhas, e tem uma curiosidade do César, que eu conheci ele assim de batalhas. Não tinha escutado o som dele, conheci de batalhas, de rima e tal, e inclusive ele é monstrão na batalha. E ele nasceu em Vitória do Espírito Santo. E, tecnicamente ele é fora do eixo do rap. E aí me fez lembrar, pode nascer alguma coisa boa lá de Belém, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pois Vitória do Espírito Santo eu acho que tem muita coisa a ver. César, zica, muita treta. Eu curti pra caramba. É isso. Estamos reagidos. Obrigado pela companhia de vocês. Se inscreva aqui no canal, deixa seu comentário, comenta aí com a gente se você gostou ou não gostou. E fechou? Fechou. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também, troca uma ideia com a gente. Manda aí um salve e a gente troca umas ideias também, por que não? É isso aí. Se quiser que
reaja com Valeu. Ó, e se você quiser que o Gabriel tá vendo? O Gabriel tá estragando tudo aqui. O que ele tá falando? Vocês ouviram a voz do além? O que ele tá falando? Ele tá falando o seguinte: se vocês quiserem que a gente reaja a alguma outra música, é só você colocar aqui nos comentários que nós faremos com o maior prazer. Valeu, gente. Deus abençoe. Abraço.